São 10h48, preparando as coisas para sair para pedalar. Amanhã, pneu furado. Bom dia! Hoje era o dia de estreia, de homenagem ao Letap Brasil. Recebi o uniforme desafiado, fazer um passeio por Miami. Aqui é o estádio do Miami Heat, que é o time de basquete. Tô pedalando há meia hora, só que o que acontece? Pneu furado, ó. Dá pra perceber? Eu adoro o pneu Vitória Corsa. Quando se fala em performance, a sensação de rolagem e etc., é um pneu fantástico. Em relação à durabilidade, à resistência a furo, esquece. Definitivamente é um pneu de performance, mas para furo não existe. Tem chovido bastante. Essa daqui, ela tá limpinha, zerada, lubrificada, cera na corrente, pneu calibrado. Saí para pedalar com uma programação, choveu, mudei de programação, sempre acabo no pelotão. É uma força maior de atração, esperando os caras passarem. Não dá para colocar ela amanhã na chuva. E aquela ali foi, como vocês podem perceber, ó, eu usei a semana, durante a semana choveu bastante aqui. Falando em chuva, eu fiz algumas imagens semana chovendo e comentei um pouco sobre pedalar ou não na chuva. Dá uma olhada aí. A bike também está bem suja por conta da chuva. Oi! Ai! Eu tô com o tênis porque, na verdade, eu fui pro treino de corrida e daí cancelaram, né? Por conta da chuva. Essa foi a motivação para fazer o vídeo. E daí eu tô com o tênis, daí eu abaixei. Oi! Ai! Pra passar no galho. Eu passei, mas o tênis ficou enroscado. Informação adicional para quem tiver curiosidade e não conhece o PowerLink Raw, eu vou colocar esses pedais na íntegra, sem edição, lá no PowerLink Raw. Então dá uma conferida, se inscreve para vocês saberem quando que eu vou colocar os vídeos, porque nem sempre, nem todos os vídeos eu coloco lá, mas esse e o pedal com a Speed eu vou colocar no PowerLink Raw. Bora. Olha o vento. Cansei. Bora, chega. Eu acho que a decisão de pedalar ou não na chuva tem dois aspectos. Primeiro, obviamente pedalar na chuva é mais perigoso, não existe a necessidade, ninguém é obrigado a pedalar na chuva, principalmente se você não compete. Agora existem algumas situações, você sai para um pedal longo, daí de repente começa a chover, daí a pessoa fica com receio, daí não sabe o que escorrega, o que não escorrega, o que muda o comportamento da bicicleta, o que muda o comportamento dos motoristas, a visibilidade. Citando apenas alguns dos vários aspectos que são importantes na hora de pedalar na chuva. Primeiro, sinalização. Tanto os ciclistas quanto os motoristas têm a visibilidade comprometida, então durante o dia ou durante a noite
tente usar sinalização. Óculos, eu estou usando o HB Shield com a lente cristal, é uma ótima opção para pedalar de forma mais segura e confortável. Um aspecto que as pessoas esquecem, procurar uma roupa que retenha pouco líquido, que seja mais fácil de secar, que acumule menos líquido, principalmente no forro do bretelle ou da bermuda, assim como uma sapatilha que tenha maior vazão, retenha menos líquido, luva, todos esses aspectos aumentam a segurança e o conforto. O primeiro momento da chuva é o mais perigoso porque a chuva não conseguiu lavar ainda o asfalto, então fica aquele acúmulo de poeira, óleo, então imediatamente no momento que começa a chover, talvez seja o mais escorregadio, o mais perigoso. Lembrar das placas de metal, bueiro, pinturas, buracos que podem ficar cobertos, escondidos na poça d'água. Todos os acessos de veículo, prédio, posto de gasolina são extremamente escorregadios, tem que tomar um cuidado adicional. Quando passa para a trilha, os cuidados também são importantes com tudo que pode se tornar escorregadio, como madeira. Essa madeira ela é pintada com uma tinta especial, mas vocês podem perceber que tem alguns trechos que está descascada a tinta, e daí aumenta o risco de escorregar. As raízes, principalmente na diagonal, são extremamente escorregadias. Tudo isso faz com que um pedal que poderia ser um pedal super tranquilo no lugar que você está acostumado, ele passa a se tornar bem técnico. As pedras, elas podem se tornar muito escorregadias, principalmente aquelas que tem um pouco de lodo, essas curvas com ângulo mais agudo, que geralmente você faz, ou eu faço mais agressivo, tem que tentar ter um pouco mais de cautela. Todos os obstáculos que são super divertidos fazer no momento de sol, onde não tem perigo ou o perigo é menor de escorregar. Talvez como rotina de treino tenha que abrir mão um pouco da pegada do treino e fazer algo mais técnico, mais conservador, para tentar minimizar a chance de queda, assim como os rock gardens, que também são um elemento perigoso na história. A recomendação é, por mais que você não aprecie pedalar na chuva, que você separe algum momento específico que estiver chovendo, abre mão do seu treino físico, vai com alguém mais experiente e faz um dia de pedal na chuva para se sentir mais confortável, como um treino técnico qualquer. Sabe qual é a melhor parte após um pedal chuvoso? Nada melhor do que um cafezinho para terminar o dia. Dá para ver o vapor, ó. Costume de gringo, né? Não tem xicrinha aqui, café expresso. Quer dizer, tem, mas vamos no esquema gringo. Em relação às pessoas que pedalam há muito tempo e tanto faz, a questão de não pedalar na chuva é muito mais do conforto ou de não sujar a bicicleta. É uma escolha também. Eu só acho que, principalmente para as pessoas que competem, elas deveriam treinar na chuva o suficiente e às vezes desejar que esteja chovendo, para elas se sentirem, na média, mais confortável do que a média dos competidores diretos. Sabe aquela pré-prova, um dia antes da prova, que todo mundo fica, será que tá chovendo? Será que vai chover? Será que não vai? E fica todo mundo meio que em pânico. Se você é o cara que não está em pânico e você sabe que você está treinado para aquela situação, só o fato de estar mais tranquilo, você vai se sentir mais seguro, consequentemente vai ter uma melhor performance. Mas é a decisão de cada um tem que determinar o que é seguro, o que não é, aonde você consegue vantagem, aonde não consegue. Ai! Tô brincando, se tem uma coisa que eu não sinto, cara, não tenho dor em nada. Aquela velha questão da longevidade. Consistência, longevidade e pensar longo prazo. Deixa eu arrumar as coisas por aqui. Isso aqui é fantástico. Esse standzinho, melhor que existe. Prático, bonito, leve. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Tem esses pequenos cortes que são normais, né? Quando fura o pneu é uma ótima oportunidade de pegar uma pinça, alguma coisa e ir tirando as pedrinhas que vão ficando
encravadas na borracha, mas o mais importante, no lado interno do pneu, ver se o furo ou o pequeno rasgo, ele atravessou a malha de proteção, quer dizer, atravessou a malha de proteção, obviamente, porque furou o pneu, mas se rasgou muito a malha de proteção e se a parte interna estiver ruim, por exemplo, como aqui, ó, tem não só esse corte aqui, mas como esse corte passou aqui. Mas para o meu nível de exigência ainda está no nível monitoramento. Eu obviamente não vou descartar esse pneu agora. Mas para algumas pessoas, quando acontece isso, talvez eu não usaria esse pneu na competição da minha vida, mas para a rotina de treino tá valendo. Tá mais do que ótimo. É isso, eu vou arrumar o pneu e quando furo o pneu ou lavar a bicicleta é sempre uma oportunidade de dar uma checada nos componentes. Só para mostrar que aqui é a moda antiga. A quantidade de remendo, a cola, não é aquela bisnaguinha de cola não, porque com esse monte de bicicleta, as locações, os treinos, aquilo lá não dá para nada. Momento preparação para o remendo da câmara de ar. Primeiro eu gosto de lixar a câmara, eu estou usando uma lixa 220, ela é abrasiva para criar uma textura, mas não o suficiente para diminuir a parede da borracha e fazer com que a câmara se torne muito frágil. Espalhar a cola numa área maior do que o remendo vai ocupar, esperar alguns minutos, a recomendação é até a cola perder o brilho, e daí quer dizer que ela já está no ponto quase que ideal para a aplicação do remendo. Não coloque o remendo imediatamente após o momento que você passou a cola, deixa ela ali esperando um pouquinho, a hora que a cola estiver opaca, sem brilho, talvez seja o momento para colocar o remendo. Algo que eu gosto de fazer é, antes de colocar o remendo, inflar um pouco a câmara de ar até eu conseguir mais ou menos o diâmetro como se ela estivesse dentro do pneu. Tá vendo? Eu estou mostrando a câmara, a cola já está opaca, eu tenho a câmara de ar mais ou menos no diâmetro do pneu, daí eu coloco o remendo. Daí existem várias formas de você tentar aumentar o contato do remendo contra a câmara, para você ter certeza que o remendo não vai ter nenhuma bolha de ar, não vai escapar o ar. Algo que eu faço que eu deveria ter aperfeiçoado, mas isso eu faço ao longo de muitos anos, é pegar duas ferramentas com uma superfície plana, sem nada que possa furar a câmara de ar, é claro, mas eu já deveria ter tomado vergonha e ter feito duas chapinhas, alguma coisa que eu consiga pegar o meu alicate de pressão, assim eu não preciso de uma morsa dentro do apartamento, coloco pressão, força, pum, pronto. E ali eu deixo descansar pelo menos uns 10, 15 minutos. Galera, é o seguinte, vou aproveitar e vou responder 3 comentários que eu separei aqui. Primeiro comentário, Vitor Rangel. Samuca, uma pergunta que tem pouco a ver com o vídeo. Eu não lembro que vídeo que é, mas enfim. O que você acha do ciclista com bike de TT no pelotão? Vitor, cara, eu sou tão prático com essas coisas. Eu sou péssimo para falar sobre isso. Porque assim, principalmente os pedais que acontecem aqui em Miami. Diferente do que acontece no Brasil, ou pelo menos era o que acontecia 6 anos atrás, eu tinha uma assessoria. Então, cada assessoria tinha um comportamento, um planejamento, um treino específico, qual é o ritmo, qual é a bicicleta ideal para aquele treino e etc. Aqui, graças a Deus, 90% dos treinos são abertos, são treinos da cidade. As pessoas tradicionalmente há décadas se encontram no lugar, cada um aparece com a bike que tem e vai. Obviamente, algumas bikes como e-bike, mountain bike, contrarrelógio, eu acho que aqui tem muito pouca rejeição, mas eu particularmente, eu não me incomodo, eu não sou obrigado a estar lá, então se existe algo que gera algum desconforto ou que eu acho que não é bacana, eu saio voluntariamente. Alguma vez eu saí? Não. Para mim,
pode estar de contrarrelógio, barra forte, e-bike, Ferrari, moto, pode estar do que tiver. Para quem cresceu andando no meio do trânsito de São Paulo, um cara com uma contrarrelógio vai fazer diferença? Agora, eu sou péssimo para responder isso. Não estou falando que é o cenário ideal. Eu tenho dificuldade para responder isso, porque talvez eu seja mais prático do que geralmente as pessoas imaginam. João Brito. Eu, desde que comecei a andar de bike, quando faço distâncias maiores acima de 70, 80 km, começo a ter dores no pescoço e chegam a ser muito fortes, se alongar a distância. Daí o João Brito ele fala que ele já encurtou a largura do guidão, já fez várias modificações no selim, etc. João, eu acho que você tem que continuar mexendo guidão, comprimento do pé de vela, selim, o ângulo do selim como você tem feito, a geometria da bicicleta, o treino que vai além do treino da bicicleta, alongamento, flexibilidade, fortalecimento específico, talvez seja esse componente que está faltando, porque quando você fala de 70, 80 km, a gente está falando de pelo menos 2, 3 horas de treino. 2, 3 horas de treino já é uma quantidade, já é um volume de treino para a rotina que precisa de treinos complementares, minimizar os desequilíbrios musculares que acontecem com tantas horas na bicicleta. Então talvez seja isso, ou talvez o problema não seja na bicicleta. Talvez o problema seja o que você não está fazendo fora da bicicleta. Apenas uma sugestão, porque eu não te conheço, então eu não sei, mas pelo que você está me falando, eu acho que tem uma chance bem grande de ser isso. Último, para a gente ir dormir. Thiago, eu fiz o vídeo sobre o Cavendish, sprintista, daí fiz o vídeo sobre o Sam Bennett na Vuelta à Espanha, que ele foi desclassificado num sprint por ter dado uma cabeça de bode, um chega para lá no atleta da Trek. E daí eu falei assim, se alguém conhecer algum sprintista World Tour que tenha mais de 10 vitórias e seja bonzinho, por favor, me coloca nos comentários, porque eu não conheço nenhum. E o Thiago, que sempre está presente nos comentários, ele colocou um cara que eu concordo 1000%. Marcel Kittel. Eu acho que ele se aposentou talvez 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando ele estava na Katusha, e ele realmente é um cara, pelo menos que eu me lembre, ele era um cara extremamente limpo nos sprints dele, extremamente vitorioso, e eu acho que um dos motivos para a aposentadoria prematura dele, de acordo com a carta que ele escreveu na época, inclusive no website dele, é que dava a entender que era uma mensagem subliminar, que ele não iria entrar no que é o normal do ciclismo, que é o doping, porque muito rapidamente ele deixou de fazer parte dos grandes sprints e os caras começaram a ficar extremamente potentes e ele parecia um amador perto da nova performance dos caras. E pelo que deu para entender, ele falou assim, não dá mais para acompanhar os caras e eu também não estou disposto a fazer o que eles estão fazendo. Não foi com essas palavras, foi bem subliminar. Mas a impressão que deu é que ele falou assim, tô fora, os caras estão muito fortes e eu não estou disposto a ficar forte da forma como os caras estão ficando, alguma coisa do tipo. Ele não acusou ninguém, mas deu a entender alguma coisa do tipo. E além disso, que mostra um pouco esse caráter dele, eu também não me lembro de nenhuma vitória ou de nenhum acontecimento que tenha colocado ele numa situação delicada ali nos sprints finais, certo? Eu acho que eu finalizei aqui. Deixa eu ver, passaram alguns minutos. Eu sinceramente não faço questão de arrancar isso, nunca arranco. Mas para efeitos de demonstração, olha que perfeito que ficou esse remendo, fala sério. Parece que foi da fábrica. Hã? Já viram um remendo tão perfeito assim? Coloca aí se você sabe fazer um remendo mais top de linha do que esse. Pronto, agora eu vou colocar na bicicleta, não precisa mostrar, certo? Vou mostrar. Vou mostrar que eu estou empolgado hoje. Vamos lá. Primeiro, uma coisa super importante, alinhar o logo do pneu com o logo da roda, para dar aquele visual
World Tour, certo? Tipo iniciante, tipo escolinha de mecânica, né? Aí deixa eu fazer aqui no alto. Coloco um lado. Será que eu seria um bom cara para dar o cursinho de mecânica? Não. Eu tenho um super respeito aos meus amigos mecânicos. Os caras são os caras. Eu sou apenas um curioso. Apesar que, para quem não sabe, quando eu era moleque, trabalhei numa bicicletaria que tinha um cara que chamava Batatinha. Infelizmente eu não tenho contato dele, eu não lembro qual que era o nome dele de verdade. Mas o Batatinha era o melhor montador de roda que existia na Look Bike, que era uma loja ali do Ipiranga, onde eu trabalhei. O seu Cláudio era um dos donos, que eu reencontrei décadas depois, na Ciclovest em São Paulo. Fiquei até emocionado de reencontrá-lo. Ele estava bem senhorzinho, faleceu pouco tempo depois. Seu Cláudio, aonde o senhor estiver, muito obrigado por ter me ajudado num momento super difícil. O pessoal olha, lá em Miami, não sei o quê, e acha que sempre foi assim. Tive a minha história já nas oficinas de bike. Por isso que é um lugar que eu me sinto tão confortável. Remendo tem que ter funcionado, hein? Porque eu acho que a bateria tá acabando. Porque o que era pra ser um... Deixa eu ver aqui. Pam. Daí dá uma... Até isso melhorou, né? Dá uma giradinha pra ver se o pneu tá alinhado, ó. Lembra antigamente o pneu ficava... Os pneus eram tudo torto. Tudo mequetrefe. Tem gente que acha que freio a disco é complicado. Era no passado, hoje em dia não. Eu acho que é isso. Boa noite. Tchau. Bate-papo longo, hein?